Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, "Também vós quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Amados e amadas de Deus, estamos no final do capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus fez um discurso profundo, mas ao mesmo tempo duro para um judeu, onde Jesus diz que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, onde Jesus mostra que ele mesmo permanece no meio dos seus, ele mesmo alimenta os seus. E qual é a reação, então? O Evangelho diz: muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Amados e amadas de Deus, a dureza, porque carne para o judeu é carne. A cultura judaica é uma cultura muito concreta e sangue também é sangue. É claro que Jesus está falando aqui da Eucaristia. Jesus está falando aqui do seu corpo, que deve ser dado como alimento. O Evangelho continua. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza?" Amados e amadas de Deus, Jesus é duro, mas Jesus é ao mesmo tempo firme. Ele pergunta para os discípulos: o meu discurso, ao dizer que a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, vocês estão escandalizados? Isto vos escandaliza? E continua: "E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes," amados e amadas de Deus, a glória do Filho do Homem. "E quando virdes a glória do Filho do Homem." E continua Jesus: "O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida." Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que as palavras que ele falou são Espírito e vida, quer dizer, trazem a vida. São Espírito, elas vêm de Deus, elas provêm do amor de Deus, elas provêm do coração de Jesus, elas provêm de Jesus. Por isso são Espírito e vida, quer dizer, conduzem o ser humano à vida, a vida do Espírito, dão vida. E continua então: "Mas entre vós há alguns que não creem." A incredulidade, a incapacidade de entrar no mistério de Jesus. Isto é, o não crer. É a incapacidade de perceber o que Jesus está falando, a incapacidade de entrar no mistério de Jesus. O Evangelho continua: Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Amados e amadas de Deus, Jesus sabia desde o início os que não tinham fé, quer dizer, aqueles e aquelas que não tinham conseguido entrar no seu projeto de amor, aqueles e aquelas que não tinham conseguido
entrar verdadeiramente no mistério de Jesus e por isso não acreditavam, não tinham fé. E também diz o texto do Evangelho, e quem havia de entregá-lo, aqui o Evangelho já fala, não é? De alguém que deve entregar Jesus, de Judas, que de fato entregou Jesus. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Amados e amadas de Deus, é o Pai que atrai as pessoas a Jesus. É o Pai que atrai os discípulos a Jesus. Vem a Jesus quem o Pai concede, quem o Pai atrai. E então o Evangelho caminha para o final agora. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Quer dizer, o discurso de Jesus sobre o pão da vida escandalizou. E porque escandalizou, não andavam mais com Jesus. E Jesus então agora se dirige aos 12. Vós também quereis ir embora? Amados e amadas de Deus, vocês também querem me abandonar? Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, tu tens palavra de vida eterna. Jesus é aquele que tem para nós palavras de vida e de vida eterna. As suas ações, as suas palavras, todo o ensinamento de Jesus, tudo aquilo que Jesus faz, nos conduz verdadeiramente à vida eterna. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Jesus é o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esta palavra de Deus nos ajude a um discipulado mais profundo, nos ajude a uma atitude mais profunda de fé, nos ajude a percebermos que Jesus tem para nós palavras de vida e de vida eterna, nos ajude a percebermos que Ele é o pão da vida, a sua carne na Eucaristia nos é dada em comida, o seu sangue em bebida. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.